Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar de joelhos. Meus caros irmãos e irmãs, na nossa concepção humana e na nossa fragilidade, nós somos levados a construirmos em nós os nossos desejos, né? O homem é um pouco daquilo que ele carrega como seus desejos no transcorrer da sua vida. O que nós trazemos em nosso coração é aquilo que o nosso desejo nos leva a conceber ou tentar concebê-lo no transcorrer da nossa vida. A construção daquilo que nós edificamos depende muito daquilo que nós vamos vivenciando no transcorrer da nossa caminhada. E as tentações, elas fazem parte dos desejos todos que nós trazemos em nós. As tentações, elas fazem parte das nossas vaidades e também das nossas ambições, nosso próprio traçar da nossa conceituação humana, daquilo que nós queremos alcançar enquanto humanos. O coração que está perto do mundo está longe de Deus. O coração que está perto de Deus está longe do mundo. Buscar o mundo é buscar tudo aquilo que o mundo vai nos oferecendo. Buscar a Deus é buscar o que Deus vai oferecendo a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Padre Antônio Vieira dizia: não sei qual a maior tentação, se a necessidade ou se a cobiça. Na vida, qual será a nossa maior forma de tentação? Será que são as nossas fragilidades ou a própria cobiça que o homem traz no seu coração? São Tiago já dizia que de cada qual é tentado pela sua própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Cada um de nós somos arrastados e seduzidos por aquilo que nós queremos na nossa vida. Cada um de nós rendemos as nossas tentações na medida em que nós queiramos algo, e passa a se tornar para cada um de nós ambição no transcorrer da nossa vida. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje do livro de Gênesis, nós olhamos ali o pecado original, o primeiro pecado concebido à humanidade, né? Ou da humanidade. Ali Deus havia dito a Adão e Eva que pudessem aproveitar tudo aquilo que estava ao redor deles, menos de um dos frutos. Mas o homem, como ele nunca é satisfeito com tudo aquilo que ele tem, ele quer sempre mais. O homem se deixa seduzir justamente por aquilo que ele não poderia possuir. O homem se deixa levar e arrastar justamente por aquilo que para ele se tornou o ponto principal de uma conquista no transcorrer da vida. Deus dá a nós aquilo que nós podemos ter. Deus dá inúmeras possibilidades a nós para que nós possamos viver e nos encontrar com a felicidade plena.
mas nós queremos nos encontrar com aquilo que nós não podemos ter. Nós queremos ter aquilo que está muito distante de nós, e para nós se torna muitas vezes primordial no transcorrer de toda a nossa caminhada humana, porque é aquilo que me seduz, é aquilo que me envolve, é aquilo que eu trago em mim como os desejos no transcorrer da minha vida. O Evangelho de hoje nos traz as chamadas tentações de Jesus. Em 3 momentos, Jesus é tentado pelo demônio depois de passar os seus 40 dias no deserto. A fome, a ambição, o poder. Ali nós vemos um primeiro momento em que Jesus é tentado pelo diabo diante das suas necessidades, diante da sua fragilidade. Jesus tinha fome. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele era tentado diante da sua maior fragilidade, diante daquele momento em que Jesus substancialmente tinha necessidade de se alimentar de algo, o materialismo da vida. Quantas vezes somos tentados dentro do conceito material da nossa vida? Os maiores males infiltram-se na vida do homem sob a ilusória transparência ou aparência do bem, dizia Erasmo de Roterdã. Para ele poderia ser um bem naquele momento, para ele poderia ser uma necessidade naquele momento, mas até que ponto a necessidade se transforma na cobiça? Até que ponto a necessidade se torna algo para mim que eu quero tê-la a qualquer custo diante do materialismo da vida, diante daquilo que eu quero possuir no transcorrer da minha vida? Aquele que busca as coisas da terra vive as coisas que são da terra. Quem busca as coisas de Deus busca o que é de Deus. Ele não se deixou ou não se curvou diante da tentação que o diabo lhe colocava naquele seu momento de necessidade. Quantas vezes no momento de necessidade os homens se curvam na sua vida a ter aquilo que ele precisa ter? Quantas vezes nós saltamos aquilo que seja o conceito moral, aquilo que seja benevolência para cada um de nós, porque necessidade nos arrasta a tudo isso? Tem um filme, uma vez, uma frase em que foi dito que o homem, diante do poder, o poder seduz aqueles que são bons e arrasta aqueles que são maus. O poder é para aqueles que estão dispostos a se curvar diante dele. Porque numa das tentações Jesus é levado, ou tentado ser levado, a se curvar diante do poder do mundo. Se quiseres, diz na terceira tentação, eu posso te dar todo esse poder do mundo. Se quiseres, tudo aquilo que está diante de ti pode lhe pertencer. O poder é a maior das doenças que o homem pode carregar na sua vida. O poder é a doença ao qual o homem mais se apega no transcorrer da sua caminhada. A ânsia do poder não é originada da força, mas da fraqueza do homem. Nos mostra nesse momento que o poder muitas vezes está munido das tentações. O poder está muitas vezes munido da fraqueza do homem. E no poder existe a ação do demônio. Se quiser, te dou tudo isso, porque tudo isso eu tenho, tudo isso me pertence. Tudo isso faz parte desse meu próprio contexto, ao qual eu dirijo o homem a querer cada vez mais a ânsia do poder. O homem munido pela ânsia do poder, a ambição do poder é a mais forte de todas as paixões. Tácito falava isso. É a mais forte de todas as paixões que muitas vezes o homem procura no transcorrer da sua vida. Mas Jesus diz no final ao demônio: adorarás ao Senhor teu Deus. O único poder que nos vem é o poder de Deus. Ali mostra a fragilidade do homem diante daquilo de querer ser superior, esquecer aquilo que é o poder de Deus e buscar apenas o poder terreno no transcorrer da sua vida. Se curvar diante do poder terreno e aquilo que o mundo vai lhes concedendo. A razão nos é dada para distinguir entre o bem e o mal, dizia Dante Alighieri. E na razão muitas vezes nós esquecemos o que é o bem e o que é o mal no transcorrer da nossa vida. Nós deixamos com que a nossa sedução, aquilo que nós somos seduzidos, nos leve internamente, ou nos leve totalmente a nos deixar cair diante da tentação do poder. E no terceiro momento, nós vimos quando Jesus, na tentação ao demônio,
é tentado diante do poder dessa graça de Deus no transcorrer da vida. Bom, se você é filho de Deus, se jogue daqui para baixo. A ausência de Deus diante do mundo, né? O mundo cede cada vez mais a essa ausência de Deus no transcorrer da sua caminhada. O mundo cada vez mais vazio, um mundo cada vez prepotente, um mundo cada vez mais arrogante e que se acha que não se precisa de Deus no transcorrer da vida. Ele próprio é capaz de tudo aquilo que Ele quer. Ele pode tudo porque é o poder do homem diante do poder de Deus. Mas nós esquecemos da fraqueza do homem diante do poder de Deus. É ínfima a nossa condição humana e nós nos esquecemos que nós precisamos de Deus, né? Nós nos esquecemos o quanto Deus é importante no transcorrer da nossa vida, porque nós achamos muitas vezes que a nossa felicidade se encontra no poder, que a nossa felicidade se encontra no dinheiro, que a nossa felicidade se encontra nos grandes salões da vida, nos altos graus da sociedade humana. Nos esquecemos que a felicidade é a simplicidade da vida, a felicidade está na humildade da vida, a felicidade está no dar, não em deixar-se consumir, não em deixar-se levar totalmente, né? Mas em deixar-se entregar-se inteiramente, deixar ser inteiramente no transcorrer da vida. Forbella Spanca dizia assim: de tentação em tentação, de fraqueza em fraqueza, os compromissos de consciência levam um homem honrado e de bem à prática de todos os crimes. De pequenas tentações, de pequenas fraquezas, o homem é levado cada vez mais, seduzido cada vez mais daquilo que o mundo pode oferecer a ele. Vocês querem ver algo muito comum? O pessoal que muitas vezes busca somente o poder e o dinheiro, seduzir os outros ao mesmo contexto, né? Porque nós somos seduzidos a isso. Eva foi seduzida por aquilo que era não algo transparente, mas algo visível. Primeiro os olhos cobiçaram, para depois o coração cobiçar. Ela viu a maçã que era vermelha, a cor da sedução, e depois ela foi levada ao pecado, que gerou pelos olhos e depois pelo coração. Muitas vezes na vida nós somos seduzidos primeiro pelos olhos, para que depois nós caímos nas nossas tentações. A ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma verdade presente, ele não pensa no mal, que dá algum tempo, depois de algum tempo, resulta para ele, dizia Maquiavel. Adão e Eva não tinham noção do mal que eles estavam provocando a si mesmos, a expulsão do próprio paraíso. Nós vamos nas nossas ambições, nos nossos desejos, esquecemos do mal que isso vai nos ocasionar mais para frente no transcorrer da nossa vida. Como dizia São Bernardo, né? O mundo seduz com as suas doçuras, né? O mal nos seduz com as suas doçuras, o mundo com as suas vaidades e o demônio com as suas amarguras, né? Nós caímos aonde, né? Com as doçuras da carne, nós caímos com a vaidade e depois nós esquecemos que é amargo e será amarga a nossa queda no transcorrer da nossa vida, né? Poder, dinheiro e prepotência. 3 coisas que comandam o nosso mundo atual, né? 3 coisas que fazem parte incessantemente da vida da humanidade e que nós esquecemos o quanto isso destrói o homem, né? O quanto isso vai destruindo a capacidade do homem de buscar a felicidade no transcorrer da sua vida. Nós somos livres para escolhermos aquilo que nós queremos, né? Mas nós também somos escravos das nossas próprias seduções e das nossas escolhas no transcorrer da nossa vida. É necessário uma análise de consciência nossa nesse nosso tempo quaresmal, né? Nós olharmos o que tem me seduzido na minha vida, né? Será que é o dinheiro? Será que é o poder? Será que é minha falta de fé? Será que é minha falta de olhar em Deus, né? O que tem me destruído no transcorrer da minha caminhada humana, né? Porque São Paulo nos diz: se um homem nos levou ao pecado, nós temos um outro que nos leva à reconstrução. Se Adão nos levou à destruição, nós temos Jesus Cristo que nos reconstrói pela sua graça e pela sua bondade, né? A escolha é nossa, né? Aquilo que nós escolhemos
faz parte da nossa maturidade ou da nossa imaturidade da vida, faz parte daquilo que nos seduz, né? É importante nós nos questionarmos, né? O que tem me seduzido? De que forma eu tenho deixado me seduzir no transcorrer da minha caminhada humana? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.